partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania, o seu programa de todos os sábados, a partir das 13h30, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF, 12 NET. O nosso programa sempre gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente, gentilmente cedida pelo nosso querido presidente Arthur Kraft, a quem enviamos um grande abraço. Devemos destacar que no dia 11 de abril próximo passado, foi realizado aqui nas instalações do Golf um maravilhoso torneio que reuniu aproximadamente 50 jogadores de golfe. Mais de 150 pessoas estiveram presentes nesse evento, que foi coroado de pleno êxito. Também o programa congratula-se com a diretoria e acredito que novos eventos semelhantes poderão destacar cada vez mais esse maravilhoso espaço que, como sempre falamos aqui no nosso programa, todos nós temos obrigação de preservar, né? É o último reduto verde da nossa região. Lamentavelmente, outros se perderam no tempo, certamente na enxurrada dos grandes projetos arquitetônicos, empresariais e imobiliários. Mas o Golf Clube está aqui, de pé, são 266 mil metros quadrados de área verde. O presidente, como sempre, convida todos os moradores de São Vicente e da região para que venham conhecer o Golf Clube, que terão a oportunidade de conhecer essas maravilhosas instalações e poderem também começar a praticar o golfe, né? Aqui existem instrutores que podem perfeitamente servir para a orientação dos neófitos nesse esporte, que agora em 2016 será apresentado nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, voltando a ser o esporte olímpico. Bem, o nosso programa tem um apoio cultural do Laboratório de Análises Célula Mater, um dos mais importantes laboratórios de análise do país e que aqui na nossa região tem 4 filiais, Santos, São Vicente, Cubatão e Praia Grande. Bem, sempre comigo nas apresentações, e hoje especialmente porque eu sei que ela gosta muito do tema, Adriana Colucci. Olá, doutor Hélio, as nossas entrevistadas de hoje. E hoje um tema que todos vão gostar de ouvir. Sabe o que é, doutor Hélio? Obrigado. O ar puro. Vem de encontro à nossa entrevista de hoje. Muito bem. Não há assunto mais importante nos dias de hoje, que é o meio ambiente, né? Agredido, esquecido em todos os tempos, já são décadas de total inabsorvência dos mínimos cuidados dos entes públicos, da própria população, e nossos meios ambientes de todas as regiões têm sofrido demais com isto. A nossa região, riquíssima em fauna e flora, né, vem sendo exatamente desprezada sob esse ponto de vista. Então o programa, para destacar essa situação e também trazer informações preciosas ao nosso público telespectador, convidou, como não poderia deixar de ser, 2 ambientalistas, especialistas no assunto, que têm uma vivência atual sobre os temas e que certamente vão enriquecer o nosso programa com as suas informações. Eu gostaria de apresentar, ao lado da Adriana, a bióloga Ingrid Furlan, que já esteve em nosso programa, já foi entrevistada aqui em assuntos semelhantes no passado recente. Ela que também é ambientalista e mestranda em planejamento ambiental. Ao meu lado, a advogada, doutora Luciana Schlinderwein Gonzalez, que é pós-graduanda na Universidade de Coimbra, no setor de direitos humanos, e consultora de direito ambiental. Então, para iniciar a nossa rodada de entrevista, inicialmente passamos câmeras e microfones para a professora Ingrid, para se cumprimento o público telespectador. Um bom dia a todos, queria agradecer o convite, é sempre um prazer vir aqui ao Golf Clube, um lugar maravilhoso, uma ilha de verde,
no meio da Baixada Santista, né, da Ilha de São Vicente. Então, é sempre um prazer e é sempre muito bom estar falando sobre meio ambiente, porque é um tema que nunca se esgota e que nós temos que cada vez falar mais sobre o assunto, porque nós temos muito ainda o que fazer para conseguir uma qualidade ambiental e uma sustentabilidade na nossa região. Muito bem. Nós ficamos honrados com a vossa presença. Doutora Luciana, o público está querendo ouvir a senhora, os seus cumprimentos. Primeiramente, um agradecimento a ele, a Adriana, ao clube, o convite feito pelo Lélio. De fato, repriso aqui as palavras da Ingrid. Na verdade, desde que nascemos, nós sabemos que vivemos em um meio. Claro que nem todos não estão hoje e agora gozando de um meio tão bonito como esse que aqui estamos, mas a preocupação ela será como eterna. Divirjo só num aspecto, porque eu acredito que nossa civilização é um pouco recente, diria 500 e poucos anos, né? E nesse sentido, eu acho que nos últimos 20 anos nós tivemos, não sei se a Ingrid concorda, nós tivemos um aprimoramento desse estudo do ser humano no ambiente, né? Aí está a Constituição de 1988, com o artigo 225, que abarcou a ideia da questão do meio ambiente e do cuidado que devemos ter ao meio ambiente. Então, nesse sentido, é claro, concordo que está difícil de nós nos ajustarmos, o crescimento populacional é muito grande, eu acho que o planeta não está preparado. Somos aprendizes ainda. Somos aprendizes. Nós temos a nossa civilização, quando eu disse que ela é nova, culturalmente, né? Nós não estamos acostumados a olhar para o outro quanto mais para o meio. Né? Então isso é um aprendizado eterno. Só que nós vivemos num país que está nos obrigando a enfrentar essas dificuldades. Concordando com as suas palavras, doutora, evidentemente que as normas institucionais se aprimoraram, né, no decorrer dos últimos anos, mas na prática, infelizmente, nós encontramos situações, às vezes pontuais, mas que se constituem em gravíssimos problemas contra o meio ambiente. E a notícia mais recente, evidentemente, estamos ainda vivendo esse momento desse incêndio pavoroso que se alastrou lá no Porto de Santos, envolvendo depósitos de combustíveis e outros produtos químicos, né, que a impressão que se tem, né, e o público, o telespectador certamente tem essa preocupação, que não existiam mecanismos apropriados, né, para se combater aquilo que aconteceu. Então nós gostaríamos de saber a sua impressão, inicialmente, sobre o assunto em si do incêndio lá naquela região, e evidentemente se o poder público e os meios empresariais proprietários daquela área deixaram de cumprir com algumas das obrigações que as normas institucionais que foram aqui definidas obrigariam. De fato, é um incidente que eu diria que é um grande divisor de águas para a nossa região e também acredito que para a nação. Eu falo aqui não só como advogada, se me permite, em nome da OAB, porque coordeno a Comissão de Meio Ambiente, sou membro da comissão em São Paulo e sou conselheira da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB. Então, nesse sentido, e já explicando por que eu tenho esses dados técnicos, nós formamos um comitê em Santos, o Dr. Rodrigo Julião, presidente da OAB Santos, formou um comitê especial de defesa do meio ambiente, da sociedade civil, justamente por conta desse gravíssimo acidente que tem afetado toda a região. Esse comitê, que é formado não só por membros estaduais e nacionais, mas também por representantes de todas as subseções da região, que é um tipo de governança que nós sentimos falta nesse momento, né, de estar convidando esses representantes das subseções das cidades que se avizinham e que estão sendo afetadas. Nós estamos oficiando e a resposta tem sido positiva dessa participação, inclusive de demais entes, CETESB, IBAMA, bombeiros. E nas reuniões que nós tivemos previamente, inclusive com a Secretaria de Estado, a Secretaria de Estado se disponibilizou, veio a Santos, conversou com a OAB, e que os dados técnicos que nós temos, documentais, em princípio, revelam que a empresa, que tem 48 anos de mercado e funciona com mais de uma centena de tanques ali na região,
ela estava em dia com seu alvará, com sua autorização e com a sua licença. Então, assim, esse, num primeiro momento, a ideia formal que nós tivemos, a notícia formal foi essa. Ela tem o licenciamento ambiental? Sim. Então, o que eu estou dizendo, veja, é um documento formal. Esse documento existe e foi respeitado. Quando ocorre um acidente, existe muito mais a ser analisado. Né? Um acidente nessas proporções, é claro, ninguém esperaria que nós estaríamos diante do segundo maior incêndio do mundo e o primeiro em granéis líquidos no mundo. Então, ninguém esperava. Né? Agora, claro, a empresa tem que estar adaptada, tem que prever riscos, e a questão do risco, inclusive, foi uma dos motivos que esse gabinete de crise foi instaurado. Então, por isso, a Secretaria de Segurança, com a participação efetiva, a proibição de transporte de caminhões, etc., com o alcance da economia nacional. Agora, quando a gente fala em meio ambiente, e está lá o artigo 225, a gente está pensando em prevenção. Né? O que a gente poderia eventualmente analisar, não a causa, porque eu não sou técnica, não exatamente o que exatamente ocorreu, isso é algo que está sendo apurado, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Civil, todo mundo instaurando inquérito justamente com todos esses questionamentos. Agora, o que a gente sabe é que existe necessidade de prevenção. O que esse comitê pretende trabalhar, o objeto do efetivo desse trabalho será, conhecendo todos os técnicos envolvidos e seus respectivos pareceres, nós conseguimos determinar essa legislação em vigor, esse critério, esse regramento para se obter licença nesse tipo de atividade é suficiente? Não é suficiente? O que é necessário fazer? Então, acredito que a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel muito importante nesse sentido, em defesa da sociedade civil. Porque, em que medida o que já existe é funcional? Nos serve de garantia. Então, acredito que, para isso, nós estamos agariando todas essas informações. Muito bem. O Porto de Santos, como é conhecido, é o maior da América Latina e, certamente, tem todos os mecanismos de defesa de possíveis acidentes na proporção que está sendo este. Mas, professora Ingrid, no caso, o fato de ter ocorrido tão terrível acidente vai marcar a data de 2 de abril. Isto poderia servir como uma data emblemática que pudesse orientar no futuro, não só as questões ligadas aqui à nossa região, ao Brasil e ao mundo, porque isto foi divulgado no mundo inteiro através das redes sociais e de comunicação. Na sua visão, o que vai representar 2 de abril nesta linha de pensamento a respeito do meio ambiente? Então, essa questão é muito interessante porque justamente o que vai surgir das cinzas desse incêndio? Né? O que vai nascer dessas cinzas? Nós temos que tirar aprendizado para o Brasil inteiro, certamente, como falou a doutora Luciana, foi o maior incêndio deste tipo, e para que nós evitamos que novamente ocorra esse tipo de acidente na região. Como a própria Luciana falou, nós temos uma história recente em termos de proteção ambiental. Os órgãos ambientais são relativamente recentes, a maior parte surgiu na década de 80, na esfera municipal a maior parte na década de 90, né, nesse século. E todo o arcabouço legal dessa área ambiental também é recente, tem 20, 30 anos no máximo. E o Brasil vem evoluindo nessa questão de proteção ambiental. E esse caso, ele serve, inclusive emblemático, para a população em geral perceber que nos últimos anos, normalmente quando se fala de meio ambiente, as matérias que saem na imprensa, é sempre colocando a questão ambiental como um entrave para o desenvolvimento. E aí, justamente o contrário. É um acidente dependemos dele. Dele. Exatamente. Ele faz nós pararmos para pensar que todas as exigências no licenciamento, todas as cobranças, que elas têm sua finalidade. A finalidade delas é justamente evitar que esse tipo de acidente aconteça. Nessa área de segurança química, o Brasil ainda está no processo de construção de seu processo de segurança química, de segurança ambiental. Não há controle. É uma área
recente. As regras em termos de transporte de produtos químicos, de armazenamento, são relativamente recentes. E o que nós temos que conviver é justamente com vários empreendimentos que são muitos, inclusive, anteriores à legislação ambiental. Então, existe um processo de adaptação à legislação ambiental. E esse é todo um processo que os órgãos ambientais vêm trabalhando na construção de regras mais específicas, de procedimentos de planos de ação emergencial mais rigorosos. E então é um processo em construção. É claro que esse acidente vai servir para nós pararmos e revermos tudo isso, essa análise de risco que é necessário. Nós temos Cubatão, que é um polo industrial importante, nós temos o Porto de Santos, que não é só o equipamento instalado. Todos os navios que entram no porto todo dia, muitos trazem produtos extremamente perigosos, que têm o seu risco ambiental. Então, essa questão da análise de risco, dos procedimentos que estão já em construção, do plano de contingência do Porto de Santos. Plano de contingência, o que é? É justamente como lidar com acidentes. Quando ocorre acidente, que órgão vai ser responsável pelo quê? Quem que vai entrar com qual equipamento? O que precisa ter de equipamento instalado, preparado para prevenir acidentes no porto? Todo esse processo está em construção. Nós começamos um pouco tarde, mas justamente esse incêndio serve para marcar a necessidade urgente de nós implementarmos esse tipo de capacidade de combate efetivamente. Muito bem, vamos aproveitar um tema que a senhora abordou a respeito da reação da sociedade a alguns impedimentos que os órgãos de controle ambiental fazem, né? Trazendo às vezes um desconforto na sociedade, às vezes um julgamento não abalizado e que causa, evidentemente, transtornos até por próprio desenvolvimento de obras que estão em andamento. Mas nós vamos comentar sobre esse assunto no próximo bloco, já que vamos para o nosso primeiro intervalo. Amigos, estamos acompanhando com interesse, toda a população está acompanhando com muito interesse, os desdobramentos da chamada Operação Lava Jato, que está demonstrando que bilhões de reais do erário público foram desviados para setores não só das grandes empreiteiras que fazem os trabalhos na Petrobras, como também de agentes políticos que formavam algumas das diretorias dessa grande empresa nacional. Muito bem, o que é que nós devemos aprender deste fato? Me parece que chama a atenção as questões ligadas ainda à impunidade. É um mal terrível que assola o nosso país. Não basta simplesmente que se investigue, que se apurem responsabilidades, que se condenem e estas pessoas envolvidas com tais malfeitos acabam ficando muito pouco nas cadeias quando vão para as cadeias. Então a população se revolta com razão ao ver que políticos, empresários acabam tendo como grande arma para a sua impunidade o poder. O poder como uma forma de diminuição das penas. Por isso que acho que cabe a nós aqui que temos a oportunidade de referir para a população temas tão importantes, essa responsabilidade a gente tem que desenvolver, tem que praticar para também podermos, junto à população, nos revoltarmos contra essas coisas. A esperança sempre é de que, em breves dias, nós possamos ver os culpados realmente punidos, exemplarmente, para que as novas gerações não vejam nos ilícitos uma forma de progredir na vida. Esta é a nossa opinião. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania.
Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, afiliada da TV Brasil. Nosso programa gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente. Hoje o tema envolve meio ambiente, não é? E as nossas entrevistadas são duas ambientalistas de renome em nossa região, que certamente já nos enriqueceram de informações no primeiro bloco e certamente agora vamos continuar nesta mesma linha. Professora Ingrid, na sua intervenção inicial, a senhora falava sobre a participação dos diversos órgãos que garantem a manutenção da questão do meio ambiente, como o próprio Ministério Público, interrompendo às vezes obras que estão em andamento. A população costuma reagir mal, não é? Porque quer que aquela obra seja logo terminada. Exemplo aí, o VLT que está sendo construído na nossa região e que lá em Santos sofreu uma interrupção exatamente por intervenção dos órgãos ambientais e do Ministério Público. A senhora pensa de que maneira essa intervenção ela deve ser efetiva realmente, ou o Ministério Público e os outros órgãos teriam que ter uma certa complacência sobre questões como essas que eu destaquei? Então, a minha opinião é que cada caso é um caso. Tem casos em que se percebe que existe um rigor, muitas vezes, que não seria tão necessário. Mas na maior parte dos casos, nós separamos que existe uma resistência do setor empresarial, dos municípios, às exigências ambientais, por uma questão de desconhecimento. Desconhecimento da importância do planejamento ambiental prévio. Essa é uma questão, como nós comentamos, a legislação ambiental é recente no Brasil. Em 80 surgiram as regras que exigiram licenciamento ambiental para empreendimentos que causam impacto. Então, até 80, você queria fazer um empreendimento, você fazia, pedir autorização da prefeitura, uma autorização de algum outro órgão, mas você não precisava fazer um planejamento, uma análise de risco, uma análise de prevenção de problemas. E então essa cultura do planejamento é algo recente e a legislação ambiental é a primeira que cobra isso de maneira mais enfática. Então o Brasil ainda não se adaptou muito a essa questão de planejar antes, o que pode gerar daqui 20 anos isso que eu vou fazer hoje. O impacto não é só ambiental. No licenciamento ambiental se analisa impacto social, impacto econômico, e nós temos que incorporar essa cultura, porque justamente o planejamento prévio, ele evita que nós tenhamos problemas. E uma falta d'água que foi, né? Exatamente. E na área ambiental, prevenir é sempre mais econômico do que remediar. Então, se nós conseguirmos ter uma exigência, um rigor, por exemplo, num acidente, você fazer antes de instalação do empreendimento, você prevê todos os riscos daquele empreendimento e você já prevê a capacidade de combate àquele incidente. Tudo isso evita custos maiores depois. Então, é um custo inicial maior que vai garantir uma segurança. Se nós, na década de 50, quando os empreendimentos de Cubatão foram instalados, tivéssemos um rigor em exigências ambientais, hoje em dia não custaria tanto a dragagem do porto, hoje em dia teríamos menos problemas. Hoje em dia nós temos que conviver com problemas de falta de prevenção há 50, 40, 30 anos atrás. Então é uma cultura que nós temos que incorporar e a sociedade tem que tomar conhecimento disso. Ela tem que tomar conhecimento do que é qualidade ambiental. E qualidade ambiental é qualidade de vida. Você garantir um ambiente saudável, você vai garantir que as pessoas vão ter mais saúde, vão ter uma vida melhor. Então, nós temos que garantir que as regras ambientais sejam cumpridas, que as exigências sejam incorporadas no custo das empresas, porque isso só traz benefício para todos, principalmente para a saúde ambiental da população. A professora Ingrid enfatizou exatamente esse ponto, e o nosso público, evidentemente, entendendo as suas palavras, deverá ter sempre uma reflexão sobre essas questões, entenderem melhor, terem mais paciência com as coisas que vão sendo assim pontualmente bloqueadas em alguns momentos,
para que nós tenhamos, então, um desenvolvimento mais sustentável, sem grandes problemas, como esse que aconteceu agora. Veja aí o impacto terrível que é sobre a economia, sobre as questões do meio ambiente, que esse incêndio lá na Ultracargo, que é a empresa detentora daquele patrimônio lá dos reservatórios, né, que ali no Porto de Santos, causaram. Mas a Adriana teria uma pergunta a fazer. É sobre a imprensa. A imprensa fornece ao público as informações corretas ou elas omitem? Não passam exatamente o que pode vir a acontecer, o que está acontecendo? Eu vou responder sua pergunta aproveitando a colocação. Eu gostaria de intervir, falando sobre a imprensa e também sobre a OAB. A participação que a OAB certamente terá nesse Exato. Eu vou aproveitar a colocação da professora Ingrid para dizer o seguinte. Não é só a imprensa. A população precisa entender por que existe a proteção ambiental. Na verdade, o fundamento da proteção ao meio ambiente é para a saúde do homem. O artigo constitucional que fala todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, quem são todos? Todos somos nós. Né? Então, é para nós. Né? Quando a população, e nisso eu incluo os entes públicos e os gerenciadores, eu acredito que isso é algo que a gente tem que tomar para si. É para nós. Né? E como a Ingrid colocou, é para evitar algo maior. Agora, do ponto de vista de que sai na imprensa, e também vou aproveitar a colocação quanto ao que é impedido e o que é permitido, e as regras que hoje existem, por conta da complexidade do tema, em que eu comento sempre que o advogado é relações públicas, né, na área ambiental, porque ele é obrigado a lidar não é só com o advogado, juiz e a outra parte, é o promotor, é a CETESB, é o biólogo, é o oceanógrafo, é o engenheiro, é o arquiteto. Então, assim, são diversos atores envolvidos e que aumenta a complexidade, porque às vezes um não fala a mesma coisa que o outro, né? E ao mesmo tempo, eu me coloco numa postura não antidesenvolvimentista, porque afinal de contas o próprio exemplo da Ultracargo, que é uma das empresas de maior credibilidade na região, que está há muitos anos e que o quanto não contribuiu para o desenvolvimento e para que cada um de nós e nossos conhecidos tivesse a condição de desenvolver aqui nessa região. Então, assim, existe um equilíbrio e essa palavra sustentabilidade vem daí. Então, assim, de um lado, você, sua saúde, o meio ambiente, de outro lado, a necessidade de cada um de nós nos desenvolvermos. Então, nesse meio termo, o que eu acredito que seja precário na informação? Talvez se nós tivéssemos acesso, vou dar um exemplo bem pontual, que não é de agora, mas é salvo engano, uma das legislações mais antigas relacionadas ao meio ambiente, que é relacionada às florestas. Quando nós tivemos esse boato da margem relacionada ao Código Florestal, a margem vai ser mais 30, mais de 10 para 20 metros para 30 metros, e a mídia teve um foco naquilo que a especulação pública gostou. Não é mais 10, é 20, é 30 metros da margem do rio. Sim. Mas por que não era mais interessante a população e todos saberem que a maior discussão e o maior problema em relação à margem do rio, e que é grave essa alteração, é um retrocesso, como colocou a Ingrid, é que a contagem desses metros que foi especulado porque a presidente fez, o que não fez, a contagem não é mais da margem alta, agora é do fio d'água. Então o que muda não são os 20, 30 metros. Isso não é o mais grave. E eu não ouvi ninguém falar sobre isso. Então, assim, na verdade, a população, eu acho que ela é, sim, prejudicada. E eu, na verdade, reverencio a mídia. Eu acho que a mídia, inclusive agradeço, porque falar sobre o meio ambiente na mídia é, na verdade, uma porta aberta para que cada um de nós tome essa consciência. Né? Levanta o problema. Exatamente. E não é o que nós conhecemos. Não é o que nós conhecemos, por exemplo, de não aconteceu nada. Peraí, a população olhou para cima e viu uma fumaça negra. A população olhou a foto do estuário e viu aquele monte de peixes mortos. Então, querem saber, então, né? E precisou vir a doutora Patrícia Faga Iglesias, que tem notória competência no assunto, que foi nomeada secretária estadual de meio ambiente, para dizer, pessoas, não consumam esses peixes.
Entendeu? Mas nesse sentido falta sim. Não acho que é só o antes de falar, olha, a população tem que tomar cuidado, ou de exigir as medidas necessárias. Eu acho que o depois também. Eu acho que cabe à imprensa dizer, sim, não é uma situação normal. É uma situação preocupante. Nós temos que tomar cuidado. Sim, então sim. A resposta... E na medida em que as coisas avançam, evidentemente que o reconhecimento daquelas que são realmente atitudes governamentais que vão levar para uma melhor situação, como o caso que a senhora citou, das chamadas matas ciliares, que exatamente é aquela proteção de vegetação para os córregos, rios e outros afluentes, que podem, quando não respeitados, comprometer exatamente em função do assoreamento dos rios, e, consequentemente, comprometendo o meio ambiente. Então, nesse aspecto, acho que o público entendeu bem o posicionamento que a senhora fez e contribuiu para que nós entendêssemos bem o assunto. Adriana? Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Ingrid. Os peixes, foram 8 toneladas de peixes perdidos. Como é que foi o descarte desses peixes? Como é que é feito? Porque se há contaminação, existe um risco. Então, os peixes, pelo que se investigou até agora, pelo que eu tive conhecimento, foi o aquecimento da água e a falta de oxigênio ocorrida que levou à morte desses peixes. Não necessariamente, a CETESB ainda está analisando, né, essas questões das causas, não necessariamente é uma contaminação por alguma substância química, né? Agora, todos esses peixes, o descarte normalmente do que é recolhido é no aterro sanitário. Porque o peixe, se ele não é descartado, se ele permanece ali, aí sim ele pode causar um problema ambiental maior ainda, porque ele começa a decompor no ambiente. Então, nós temos justamente assim, toda uma cadeia, quando nós temos um acidente como esse incêndio, nós temos toda uma cadeia ao redor, que envolve tanto saúde pública, como a questão ambiental. Por isso é importante todos os entes envolvidos, porque são várias coisas a se pensar. O que se vai fazer com o peixe que morreu no estuário? Tem peixe em outros locais que ainda não foi identificado? Como é que fica o pescador? Como fazer com com as marinas que alugam barcos para o pessoal ir pescar fim de semana ali no Rio Casqueiro? Essas marinas vão deixar de ter sua frequência. Então você tem toda uma cadeia de elos envolvidos que você tem que lidar com tudo isso. São vários caminhos prejudicados, sociais, ambientais, né? Esse tema vem para uma reflexão e para a orientação do público, professora, porque me parece que tem havido aí um certo retardo na informação do como se proceder agora para aquelas pessoas que usam o mar e as outras correntes fluviais com relação à pesca, à participação, não é? Não vimos ainda nenhuma orientação dos órgãos governamentais e mesmo dos sistemas de controle do meio ambiente sobre essa questão. Acho que está tardando, acho que as pessoas têm que receber sim orientações e, evidentemente, serem proibidas de consumirem determinados produtos, desde que já esteja constatado as condições ruins que o acidente determinou. A senhora não concorda? Neste aspecto que o senhor comentou, justamente o que nós precisamos ter um caminho, isso pode ser o nosso aprendizado dessas cinzas, esse caminho de construir planos de ação emergencial, planos mútuos, planos de contingência, em que nós tenhamos equipes apostos sempre para lidar com toda essa esfera de problemas. Nesse caso, nós estamos, não é rápido assim a CETESB fazer uma análise do peixe e dizer, olha, achamos tal contaminação, então não pode pescar durante tal tempo. Não é uma informação imediata. Muitas vezes necessita de uma análise de laboratório, de uma análise mais aprofundada, para não se correr o risco de dar uma informação que depois vai se ver que não era bem aquilo.
né? Então, são questões que nós precisamos justamente evoluir nesse processo da agilidade de lidar com as emergências. Então, o laboratório ali que já pega o peixe na hora, que já analisa, que já passa a informação, a imprensa mais atuante, buscando a informação com os técnicos especialistas, né, com as pesquisas que existem. Então, são todos os atores, a própria população que hoje em dia usa a rede social como uma forma de divulgação muito rápida de informação, nós temos nesses casos esse problema. Às vezes, alguém que não tem conhecimento nenhum lança um boato numa rede social, apavora a população e isso causa mais prejuízo do que benefício. Então, são todos os atores, nós temos que saber lidar com emergências e ter essas equipes que possam, de uma maneira ágil, lidar com os diversos casos, né? Nós estamos lidando com os órgãos públicos e os entes envolvidos estão lidando com essa situação. Nós conseguimos, por exemplo, não houve mortes, né, imediatas nesse acidente, não foi de uma proporção maior do que poderia ser, e tudo isso traz um aprendizado. Às vezes nós temos que aprender com a experiência, não basta a teoria. Então, essa experiência certamente vai trazer os órgãos a evoluir para que isso não ocorra, e se ocorrer, porque acidentes você não tem como evitar totalmente, se saiba lidar com isso de uma forma ampla e rápida, né? Então, a informação é sempre fundamental. Muito bem, essas informações trazidas são muito importantes. Nós gostaríamos de, no próximo bloco, já que vamos para o intervalo, falar de alguma coisa mais global, né? Usando a experiência das senhoras aqui, para falarmos sobre temas que envolvem todo o planeta e, evidentemente, o nosso país. Mas isso no próximo bloco, já que vamos para um pequeno intervalo. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Amigos, o mundo encontra-se ainda traumatizado pelo terrível acidente aeronáutico ocorrido na França, nos Alpes franceses, quando um avião chocou-se contra a montanha e todas as investigações estão se encaminhando para um suicídio do copiloto e que teria determinado, portanto, esse terrível acidente. Também se fala nas investigações que estão em andamento que o jovem copiloto ele sofria de um mal chamado depressão. Evidentemente que ainda muitas coisas serão esclarecidas, mas alguns fatos nos chamou a atenção com relação a esse incidente. Um deles foi a emissão de atestados médicos, que esse copiloto estaria com um atestado médico emitido e que, portanto, o tiraria desta missão, deste voo, e teria evitado, portanto, o acidente. Vamos aproveitar esse fato ocorrido, tão triste, não é? Para lembrarmos sobre a depressão. A depressão é um mal que está presente em muitas pessoas. Faz parte até do nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente se encontra triste, porque por razões profissionais, familiares, etc. Mas tem pessoas que têm isso já como uma doença. A depressão, quando instalada, realmente é uma doença. Então, faz parte do dia a dia nós estamos atentos a essas coisas, dentro da nossa própria família. Quando temos alguns nossos filhos ou parentes com atitudes estranhas, pessoas que ficam recolhidas, isoladas do mundo, quietas, muitas vezes se fala assim, essa pessoa é esquisita. Pois é, mas essa constatação já é um primeiro momento para que nós possamos ajudar aquela pessoa. Então, quando estivermos diante de fatos como este,
de pessoas com esse comportamento, faz parte das nossas obrigações encaminhar esta pessoa para uma assistência médica, especialmente na área da psicologia e psiquiatria, para que fatos terríveis como aconteceram nesse desastre aeronáutico possam ser evitados. As pessoas, neste caso, poderiam ser sempre tratadas e se evitando essas graves situações como suicídios, assassinatos e outros terríveis consequências que no dia a dia, infelizmente, acabamos vendo pelos jornais, pelos meios de comunicação. Então, fica esta mensagem para que todos nós fiquemos atentos a comportamentos fora do padrão de pessoas do nosso relacionamento e que estejam, portanto, precisando de uma assistência médica. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF, 12 da NET. Nossas entrevistadas de hoje são ambientalistas. A professora Ingrid Fulan, a doutora Luciana Schlindwein Gonzalez, que estão discorrendo sobre temas do meio ambiente. Bem, eu gostaria de propor às entrevistadas um assunto mais global, né? Do célebre Acordo de Quioto, que até hoje não foi cumprido totalmente, não é? Temos hoje temas mais atuais que envolvem, por exemplo, o aquecimento global e todas as repercussões que isso tem trazido para o planeta. Eu gostaria que as senhoras destacassem esse assunto, sempre com o objetivo, evidentemente, de orientar o nosso público telespectador sobre temas tão importantes. Vou começar com a doutora Luciana. Bom, como o senhor mesmo colocou, desde Quioto e antes mesmo disso em outros tratados e até hoje tivemos a Rio+20 aqui, trouxemos para a nação essa discussão. Eu participei, fui coordenadora executiva da participação da OAB na Rio+20, onde nós, um dos temas tratados foi esse. O que eu poderia colocar aqui é que todos os temas globais, eles têm um início, e o início é local, né? Cada país vai ter a sua obrigação, mas se ele não tiver a governança para que cada estado, cada município, cada sociedade, cada problema resolva, por exemplo, uma questão que eu gostaria de colocar, a questão dos resíduos, afeta o mundo inteiro, não tem aqueles desenhos que aparecem na televisão, que você joga o lixo, ele parece o do outro... Volta contra si mesmo. Tem gente que discute sobre isso, a Ingrid sabe disso, tem gente que não concorda, né? Eu diria, é um problema local, é óbvio que nós precisamos ter essas soluções locais que vão atingir região, nações, etc. Agora, começa em casa. Institucionalmente, o que a OAB tem feito é, em primeiro lugar, incentivar que o meio ambiente seja estudado. Como? Para a gente saber do que a gente está falando, a gente tem que se especializar. Quando a gente estuda, por exemplo, direito ambiental, a parte legislativa, nós não tínhamos direito ambiental na faculdade. E até hoje, as diretrizes nacionais de ensino jurídico não exigem como conteúdo. No ano retrasado, eu idealizei uma proposta, apresentei na Comissão de São Paulo, foi aprovado, e a Comissão de São Paulo apresentou a proposta de inserção da disciplina Direito Ambiental nas diretrizes nacionais de ensino jurídico. Por que eu estou falando isso? Porque você perguntou das mudanças climáticas, e para a gente poder falar no assunto a gente precisa entender, e para que as decisões sejam tomadas, a gente precisa de um judiciário preparado. Então, em primeiro ponto, a gente precisa que as pessoas saibam do que elas estão falando e o que elas estão decidindo sobre isso. Né? Quando nós temos pessoas que saibam decidir, que entendam no que estão falando e que saibam da importância global desse problema, nós temos também um segundo ponto, que também nós, a OAB, pioneira nesse sentido, acolhendo a ideologia do próprio
presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo atual, o Dr. José Renato Nalini, nós pleiteamos a instalação de varas ambientais no estado de São Paulo, por exemplo, né? Já imitando outros estados que têm funcionado bem com isso. Assim, a partir do momento que a gente tem um problema global e que a gente está persistindo no problema e a gente corre o risco de superar os 2 graus porque a gente não está conseguindo se adaptar, a gente não está conseguindo tomar as decisões certas, em termos institucionais é isso que a OAB tem feito, né? O que além disso eu poderia colocar é que vamos dizer, isso alcança a questão do consumo, isso alcança o indivíduo. A questão dos resíduos sólidos, por exemplo, há 2 anos atrás, na Conferência Nacional de Meio Ambiente, promovida pelo Ministério do Meio Ambiente, eu fui como delegada nacional, e é interessante porque eu vou dar o exemplo do que o consumo, a educação e a mídia juntas poderiam fazer e não fazem. Eu coordenei o grupo de educação ambiental e nós estávamos discutindo a questão da destinação do resíduo. A importância da destinação correta do resíduo sólido numa conferência nacional. E na hora do almoço, aqueles 2.000 delegados não tinham como destinar o seu lixo. O que era copo plástico, o que era resíduo orgânico, enfim. Em uma conferência já existe o problema que dirá fora da pois lida. É, sendo que nas disposições finais do regramento da conferência, uma das disposições finais era justamente a destinação do resíduo ali produzido. Então isso é um pouco impactante em termos psicológicos, eu diria, porque você fala, como que eu vou subir para a próxima sessão e falar sobre isso? Né? Não é simples? Depende. O professor da Califórnia esteve no Guarujá, há uns 3 anos atrás, e ele trouxe uma experiência, é algo empírico. O que a Califórnia fez? Ela, durante mais de 4 anos, ela tentou resolver a questão dos resíduos com maquinário, com grandes investimentos, com fortuna. Não deu certo. Quando chegou o professor e resolveu instalar um projeto que era voltado à educação, mas não a educação que a gente fala, vamos nas escolas, vamos... Não, pode ser mais fácil, pode ser a comunicação em massa, pode ser a imprensa. Quando eu digo que eu reverencio esse tipo de veículo de comunicação, aliás, todos os veículos de comunicação, como primeiro poder, é isso. Ele, com base na comunicação em massa, com base na distribuição de cores e imagens, ele transformou a sociedade. E aquilo que ele não conseguiu em 5 anos, ele conseguiu em 2. Com muito menos custo. Até porque, como a Ingrid mesmo colocou, quando você divide e separa o lixo antes, quando você faz a prevenção, você tem menos custo. Entendeu? Então, essa ansiedade que eu acabo demonstrando tem a ver muito com a área de comunicação. Muito com a área de comunicação. Porque gera essa ansiedade, fala, puxa vida, como que ele conseguiu lá investir menos e em menos tempo? Como? Por que a gente não põe imagem? Não precisa aprender a ler para saber o que ele colocou na campanha dele, sabe? Muito bem. Professora Ingrid, na linha das reflexões da doutora Luciana, eu perguntaria, o Brasil, nas suas relações internacionais, dentro do contexto das discussões sobre o meio ambiente, ele tem sido positivo? Ele tem levado contribuições para essas reuniões que se fazem globalmente? Entrando nessa linha também, complementando, a poluição urbana nos outros países, como é que é? Ela também é grande? Então, como a Luciana falou, é importante, um dos lemas, logo começou o movimento ambientalista, era pensar global e agir local, né? E a questão, nós estamos todos na mesma barca. Não é um privilégio nosso ou de um país desenvolvido, ou de um país asiático, ou de um país oriental viver os problemas ambientais globais, né? Estamos todos na mesma barca e a responsabilidade é de todos nós. Então, ontem mesmo estava na imprensa que a Europa, Londres e Paris estão com uma poluição do ar absurda, né?
com uma inversão térmica absurda, recomendando as crianças não fazerem exercício. Então não é um privilégio nosso, né? É um problema global e nós temos que saber como cada um é responsável por isso, como a Luciana colocou. E essa questão do papel individual, ela envolve principalmente conhecimento. Por isso a importância do que vocês estão fazendo aqui, trazendo informação sobre meio ambiente, porque ainda é um tema que, por mais que esteja no currículo transversal das escolas, é muito difícil mudar hábitos. E vai na contramão um pouco do paradigma da nossa sociedade, que é esse paradigma que nós vivemos mundialmente, de que qualidade de vida está relacionada a consumo. E esse modelo de sociedade em que cada vez se estimula um consumo maior, ele é totalmente insustentável, porque de um lado você retira recursos naturais e de outro, como salientou a Luciana, você gera resíduo. E em todo resíduo está incorporado ali energia, trabalho, água. E isso tem a ver com o que você perguntou anteriormente sobre as mudanças climáticas globais, sobre o protocolo de Kyoto. Você mudar o clima não é só a questão de queima de combustível. Nós fizemos uma grande contribuição agora a Santos para as mudanças climáticas globais com este incêndio que houve, né? Então nós vamos ter que pagar a pegada de carbono, vamos ter que plantar muitas árvores para pagar essa pegada de carbono, essa nossa contribuição massiva, né? É um Grand Canyon de carbono. Então, são nas ações pontuais, quando você gera menos resíduo e com isso você gera menos gasto de energia para produzir e gerir esse resíduo, você está contribuindo em diminuir as mudanças climáticas. Agora, a sua pergunta sobre como o Brasil tem se posicionado. O Brasil, ele tem se aproveitado muito dessa postura vantajosa que ele tem em termos de ambientais, dele ainda ser detentor, apesar de todo o desmatamento, de todas as queimadas, nós ainda detemos grande parte das florestas mundiais, nós temos uma fonte energética baseada em água, né, que é mais matriz energética muito menos poluente. Muito menos poluente do que as termoelétricas ao redor do mundo, e com isso o Brasil tem sido muito humilde nas suas contribuições para as discussões internacionais de mudanças globais, né? Esse ano nós temos uma reunião muito importante no final do ano em Paris, uma reunião global para discutir as mudanças climáticas, que chegou a um ponto que é um ponto que afeta o globo inteiro. Nós já estamos vivendo as mudanças climáticas, já estamos vivendo as alterações de clima, já estamos... Aqui nós vivemos isso esse ano, com toda essa falta de água. Nós já estamos vivendo os grandes acidentes globais, com mudanças climáticas drásticas, né, com tufões onde nunca existia, enchentes, furacões. E essa reunião em Paris no final do ano é justamente para se tentar estabelecer um acordo mais forte entre os países, para se evitar que a temperatura aumente acima de 2 graus. Porque até 2 graus são mudanças que, por mais que tenha muitos mais acidentes, etc., ainda dá para conviver. Acima de 2 graus, talvez ameace a própria sobrevivência da humanidade no planeta. Então nós temos, e esse é um esforço coletivo, de nada adianta se traçar um acordo global entre vários países se os cidadãos não fizerem cada um a sua parte. Porque depende de cada um de nós, das ações locais, nas ações da nossa pegada ecológica de cada um. O que é pegada ecológica? É quanto que você, quanto que eu, quanto que nós todos gastamos para viver. Quanto que a gente produz de carbono para viver? Quanto que nós geramos de resíduo? Como que eu lido com o meu lixo? É uma conta difícil de se fazer. É uma conta difícil, já existem até fórmulas. Tem vários pesquisadores fazendo fórmula. Hoje em dia se calcula, num evento como esse, pode calcular a pegada de carbono dessa entrevista, né? Quanto que eu gastei de combustível para chegar até aqui. Então, assim, nós temos que pensar na nossa contribuição para o planeta em termos de quanto que nós somos sustentáveis, quanto que nós custamos em termos ambientais. E se cada um fizer a sua parte e como cidadão participar mais, buscar informações, participar coletivamente, fazer um controle social maior das políticas públicas nesse sentido, cobrar que o governo tenha as políticas públicas de sustentabilidade, nós podemos avançar muito. Nós já avançamos perto do que era.
A população tem contribuído muito para isso? Alguns grupos sim, nós temos associações, nós temos cobranças, muitas mudanças em legislação surgiram por conta de pressão popular, de associações, de ONGs, mas nós temos que aumentar isso, essa participação social, e para isso precisa de conhecimento, precisa de divulgação e de informação. Bem, a gente tem em sucessivas entrevistas e participações verificado que essa contribuição ainda é muito pequena, uma vez que, principalmente nas ruas, né, nas periferias, ainda é muito lixo que é descartado de forma totalmente inadequada, né? Talvez é isso que a senhora esteja se referindo. É preciso uma educação ambiental mais, não é isso? Nosso programa já vai caminhando para o seu final, mas tem uma questão que certamente o público se recorda, e a senhora certamente, com relação àquele imposto que se foi proposto para os países, aqueles que tivessem mais oxigênio a oferecer, como os países detentores de florestas, cobrariam dos outros países. Isso ainda perdura ou foi uma coisa efêmera que não teve sustentação? Então, tem os diversos mecanismos que ainda existem, por exemplo, o crédito de carbono, que hoje em dia já não está mais tão na moda como já esteve, né? Uma tentativa que não deslanchou tanto quanto se esperava, é mais ou menos isso, né? O crédito de carbono, quem evita produção de gás carbônico pode vender esse crédito para quem está poluindo, né, para quem está produzindo. Então isso internacionalmente seria meio isso, você compra o direito de poluir num país garantindo a preservação no outro, né? Então tem os mecanismos de tentar, que são os hedges, que se chama, que é de tentar trocar floresta em pé, uma floresta preservada, né? Ela tem o seu valor, que são os pagamentos por serviços ambientais. Então, você pagar por você ter uma floresta em pé. Já existem alguns mecanismos disso que vêm ocorrendo, ainda em pequena escala, mas é uma área que tem muita pesquisa, tem algumas alternativas. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos no município de Extrema um caso interessante, que é um projeto de recuperação de nascentes, em que o cidadão, o sitiante, ele é pago pelo serviço ambiental por proteger uma nascente, a floresta ao redor de uma nascente. Então, tem uma tendência de crescer esse tipo de serviço, pagamento por serviço ambiental, o que é interessante, porque daí, se você recuperar uma área florestal, você pode ganhar para recuperar. Você é dono de uma propriedade, você recupera uma área, você é pago por isso. Porque você deixa de ter lucro utilizando aquela área para uma outra finalidade. Então são mecanismos que diferentes países têm diferentes legislações a respeito, no Brasil começa a se discutir isso, e cabe regulações e experiências, né, que tendem a crescer. Muito bem, o assunto é palpitante, né? Certamente vamos discutir isso para sempre, né? O meio ambiente nunca sairá das mídias, nas discussões, lógico, é a sobrevida da humanidade. Então, nosso programa, infelizmente, não pôde conter todas as demais informações que as senhoras poderiam nos dar. Estamos caminhando para o final, portanto. Então, eu gostaria de agradecer, em nome da produção, a presença das senhoras e convidá-las já para uma próxima oportunidade, podendo voltar para continuar esse papo tão gostoso. Então, as despedidas. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Realmente, falar de meio ambiente é um tema muito interessante. E sempre tem muito mais o que se falar. Então estamos à disposição aí para continuar sempre buscando informações, trazendo informações, aprendendo em conjunto, né? Todo mundo aprende um pouquinho um com o outro. E parabéns pelo programa, pela iniciativa, sempre nesse lugar maravilhoso. Muito obrigada. Eu igualmente agradeço imensamente a oportunidade e acho que realmente a comunicação social é a grande porta aberta para o conhecimento. Todas as pessoas buscam conhecimento através da mídia e poder falar sobre isso é de fato uma grande coisa em prol da sociedade, que é o que a Ordem dos Advogados do Brasil defende, a sociedade. Eu só vou terminar essas palavras dizendo que nós somos seres humanos, nós temos a nossa condição humana e nós sermos realistas em relação à nossa condição humana já ajuda, né? A gente parar de apontar o dedo para o outro e a gente olhar a nossa casa, olhar como que nós estamos agindo, porque maior do que tudo isso é a natureza, né? Ela está para nós, mas a gente tem que estar para ela também.
né? Uma mensagem muito linda, certamente muito apropriada aos nossos temas. A TV Unisantos e o programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania agradece, portanto, e se sentiu honrada pela presença das senhoras. Adriana? Obrigada pelas entrevistadas. E eu deixo uma dica aí para os nossos telespectadores. Tendo espaço, plante uma árvore, cuide do seu lixo, eduque suas crianças. Nós vamos ter um ambiente melhor, mais saudável para se viver e feliz. Um forte abraço a todos e até sábado no nosso novo programa. Estamos partindo, prometendo voltar no próximo sábado a partir das 13h30, aqui, sempre pela TV Unisantos, canal 40, o HF 12 da NET. Um grande abraço a todos.